Graça e paz, irmãos. Então, voltando à questão dos dons de línguas, a oração em línguas, eu vou falar para vocês agora sobre o tópico 1, o significado da palavra língua ou linguagem, e o línguas, ou falar em línguas. Obviamente que nós vamos analisar esse tópico no significado da palavra no texto original, ou seja, em grego, e na nossa língua, o português. Mas antes eu creio que vale a pena a gente ler o texto de 1 Coríntios 12, que é onde Paulo, praticamente pela primeira vez no Novo Testamento, ou seja, na sequência do Novo Testamento, fala acerca dos dons, o que ele chamou dons espirituais. Esse texto, ele foi colocado para a igreja de Corinto. A primeira carta de Paulo aos coríntios, ou seja, habitantes da cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia na época, foi escrita por volta do ano 54 ou 55, ou seja, praticamente 2 ou 3 anos depois que Paulo esteve nessa cidade, pregou o evangelho lá e praticamente fundou uma comunidade de cristãos, deixou lá uma comunidade de cristãos. E se a gente se atentar para o escopo dessa primeira carta, e também com semelhança na segunda, a gente vai ver que Paulo basicamente ele trata nessa carta de conselhos, admoestações, correções, exortações à igreja de Corinto, que possivelmente, com certeza, devido à imaturidade deles, era uma igreja nascente, ou seja, você imagina que ela certamente tinha uns 2 ou 3 anos em que o povo de lá estava crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Lembrando, eles não tinham a Bíblia maravilhosa que nós temos hoje, eles viviam de cartas, praticamente essas poucas cartas que até então Paulo tinha escrito, e mais o que ele passou verbalmente, quando ele esteve presente entre eles, eles estavam cometendo alguns absurdos, e certamente por entendimento errado de doutrina básica que Paulo tinha passado da fé cristã, e possivelmente também alguns homens que se filtraram e começaram a ensinar aquilo que não era da verdade. Ou seja, a intenção de Paulo, eu vejo que nessa carta, foi colocar ordem na desordem que havia sido estabelecida naquela igreja. E nos capítulos 12 e depois 14, que ele trata de forma mais rica essa questão dos dons, não foge à regra. Então ele vai na mesma linha. Então, olhando o texto, eu estou voltando aqui um pouquinho, diz assim o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ignorante no sentido de não conhecer. Podemos até concluir, irmãos, fazendo um parênteses, que por essa introdução que Paulo faz nesse capítulo, ele possivelmente, não é uma afirmação e não existe evidência na Bíblia disso, ele não tenha tratado dessa questão na primeira vez que esteve, ou quando ele esteve com os coríntios. Certamente começaram a haver manifestações, não sei dizer para vocês de que forma, e eu creio que ninguém saberia dizer, mas Paulo agora está colocando aqui algumas instruções, alguns esclarecimentos. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eles afirmam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, seja anátema, algumas traduções. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro a palavra de conhecimento ou ciência, pelo mesmo Espírito, a outro fé
pelo mesmo Espírito. Um parênteses. Muita gente não sabe que fé é um dom. Há outro dons de cura pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro a profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. 9 dons. Todas essas coisas, porém, são realizadas, são manifestas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispõe um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois os que realizam milagres, e os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, todos têm o dom de realizar milagres, todos têm dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele entra no capítulo 13, que fala do amor, e depois ele volta no capítulo 14 a falar dos dons. E não entendamos aqui, irmãos, quando ele diz essa questão de sequência, a uns apóstolos, profetas e mestres, e realizam milagres, não entendamos, eu te peço em nome de Jesus, que uma vez que alguém manifestou o dom de curar, ele se torna proprietário ou exclusivo daquele dom, como se Deus estivesse separando dentro do corpo pessoas especificamente falando, para que ele ministre sempre os mesmos dons. Não tenham esse entendimento, eu falo disso mais tarde. Bom, entrando então na questão do significado da palavra língua ou linguagem, estando no plural ou falar em línguas. Bom, sabemos que o dom, o que é o dom? Seja na nossa língua, no grego, ou no inglês, ou no alemão, que língua for, dom significa um presente, uma manifestação graciosa do Espírito Santo, que obviamente independe do nosso mérito, grau de maturidade ou esforço. Existem dons naturais que fazem parte da nossa natureza, como por exemplo uma habilidade de liderança é um dom, e isso lógico foi dado por Deus, porque foi Deus que nos criou, mas é um dom natural, não é disso que nós vamos estar falando aqui.
Então, dom é uma manifestação do Espírito Santo em nós, e ela vem de forma sob total responsabilidade do Espírito Santo, não depende do nosso mérito, do nosso grau de maturidade, do nosso grau de relacionamento com Deus, enfim, de maturidade mesmo cristã, de conhecimento de Deus, ou de algum esforço que a gente venha fazer. Bom, no Novo Testamento, a palavra língua ou linguagem, ela aparece de três formas, basicamente. Quando se refere ao nosso órgão físico, a linguinha que eu e você temos na nossa boca, e com a qual usamos para falar, para expressar a linguagem. Aparece também a palavra língua ou linguagem, que significa uma linguagem humana falada por algum povo ou alguns povos, ainda que com pequenas variações de sotaque ou construção. Aparece também no Novo Testamento. Ou seja, hoje, se nós falarmos o inglês, o português, o alemão, o japonês, o hebraico, enfim, são línguas que são faladas por algum povo na face da terra. São linguagens conhecidas. Pode não ser para uns, mas está aí à disposição se todos quiserem conhecer. E depois fala também da língua, da variedade de línguas, quando oriunda do Espírito Santo de Deus. Uma capacitação oriunda do Espírito Santo de Deus. Pronunciando auditivamente línguas diferentes e desconhecidas de quaisquer povos da terra, em todas as épocas, e que, portanto, têm que ser interpretados ou traduzidos pelo próprio Espírito Santo. É dessa que nós vamos falar mais fortemente. Em relação ao segundo grupo que eu falei, língua ou linguagem, que é aquela que os povos da terra expressam, elas significam uma linguagem conhecida, e quando elas aparecem no Novo Testamento, elas aparecem pela palavra no grego, que na nossa pronúncia nós podemos dizer dialectos. Também, quando se trata de uma linguagem conhecida, falada por povos, seja de hoje ou de antigamente, existe uma outra palavra no Novo Testamento, que é o heteroglossos. E tem uma outra palavra que aparece no grego, que ela aparece no grego como glossa. Tem a escrita no grego, mas a pronúncia seria mais ou menos glossa. E também uma quarta condição, que é quando aparece o verbo falar, ou o substantivo fala ou sotaque. A sua fala, a sua linguagem, a sua língua. Essa palavra, no grego, ela aparece como lália. Então, vou dar alguns exemplos para vocês de onde aparecem essas quatro classificações, essas quatro palavras. A primeira, para dialectos, que no português chama dialeto, ou seja, linguagem humana, aparece, por incrível que pareça, aparece em Atos 2, mais especificamente no verso 6 e no verso 8. Eu vou ler o contexto do 6 ao 8, do 4 ao 8, se não me engano. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Atos 2, 4, 8. Então, ali onde aparece língua, aparece a palavra dialeto, que significa linguagem humana conhecida. Eu posso não conhecer japonês, mas o japonês existe. Tem um povo que fala japonês e fala muito bem, que são os japoneses. O que estava acontecendo aqui, e é justamente a passagem que fala do Pentecostes, praticamente do momento em que Deus achou por bem declarar ao mundo e aos homens que a sua igreja estava nascendo.
manifestou naqueles homens, nos apóstolos, naqueles homens, um dom de línguas. Resta saber se é o mesmo de 1 Coríntios 12 que nós vamos falar na frente, mas se atentem bem a isso. Aqui a palavra que aparece, escrita pelo autor, que é Lucas, ele usou a palavra dialectos, que significa línguas que os povos falavam, tanto que cada povo que estava lá entendia na sua própria língua. É como se eu falasse aqui de alguma forma e você entendesse na sua língua. Bom, o segundo exemplo que eu levantei para a palavra heteroglossos é uma língua diferente e desconhecida, mas não necessariamente é do dom. Está lá em Isaías, no capítulo 28, verso 11. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Para a palavra glossa, que ela é mais ou menos sinônimo da palavra dialectos, que também significa linguagem humana conhecida, podendo também essa palavra glossa significar um membro da nossa boca, esse órgãozinho, muitas vezes maléfico, que se chama língua. Em Atos 2,4, veja que lá em cima eu citei com ênfase o verso 6 e o verso 8 de Atos. Mas aqui a palavra glossa, também sinônimo de dialecto, significa linguagem humana, no Atos 2,4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2,26, quando significa membro da boca. Por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Ou seja, ele fala de alegria no coração e osamente da língua. A língua é a forma que ele poderia expressar a alegria dele, usando a língua membro. Notem bem, irmãos, que o que aconteceu em Atos 2,4, antecipando um pouquinho do que eu vinha falar depois, o entendimento que nós temos que ter, eu não tenho como fugir disso, é que um determinado apóstolo falava numa língua diferente, e quem o ouvia na sua própria língua de nascença. Então nós temos que obrigatoriamente entender que aquela língua que ele falava não era nem uma nem outra. Vamos dizer então, dando um exemplo, que estivessem ouvindo Pedro, por exemplo, a falar em línguas, e 3 conseguiram ouvir Pedro, dentro daquela multidão, dentro daquela, vamos dizer, aparente confusão. Um era japonês, vamos dizer que fosse hoje, uma era japonês, outra era chinês. Não, chinês é muito igual. Uma era japonês, outra era inglês e outro italiano. Ele não falou certamente nenhuma das 3 línguas, mas cada um entendeu na sua. Eu creio que é isso que vocês entendem e que vocês me entenderam falar agora. Nós vamos ver mais para frente que aqui também foi uma manifestação do dom de línguas. O que eu vou explicar mais à frente é que eu creio que esse evento foi único, porque não houve necessidade do dom de interpretação de línguas e porque cada um ouvia na sua própria língua. Eu tenho Pentecostes como um evento único na história da igreja. Mas amém, vamos falar um pouco mais para frente disso aí. E depois a palavra lália, que é aquela significando falar, ou a fala, ou sotaque, está em Mateus 26:73, que diz assim: e daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Quando Pedro quis se esquivar, dizendo que não conhecia Jesus e que não era galileu. Ele tinha um sotaque, ele tinha uma maneira de falar, e aqui significava essa palavra lália. Então eu queria que vocês se atentassem que o que aconteceu em Atos 12. E depois, naquela terceira classificação que nós fizemos, acerca do terceiro lugar, que é justamente quando fala a questão do dom de línguas, é quando Paulo justamente começa a explicar em maiores detalhes o dom de línguas ao povo de Corinto, e nos versos 2 e 4 do capítulo 14, Paulo usou a conjunção das palavras glossa e lália. O que eu quero dizer com isso? Que no capítulo 14, 12
de 1 Coríntios, Paulo usa no grego uma conjunção das duas palavras, falar ou fala, querendo dizer que através da palavra lália era alguma coisa diferente, desconhecida, um sotaque que ele não conhecia, não digo Paulo, mas que não se conhecia, e também a glossa, que seria uma forma de linguagem, uma forma de expressão através da linguagem. Eu creio que vocês me entenderam, ou seja, há uma exposição diferente para a palavra língua em 1 Coríntios 12, 14, diferente de todas as outras que eu falei para vocês. Então, o que leva a nós a entendermos que o que Paulo descreve em 1 Coríntios 12, 14 é um evento, é uma manifestação de Espírito diferente de, por exemplo, Atos 2, quando do Pentecostes. Ou seja, essa junção da palavra glossas, que significa linguagem humana, com a palavra lália, que significa algum sotaque, alguma linguagem diferente, significa justamente isso. Era uma linguagem desconhecida que estava acontecendo. E é onde ele começa a explicar. Aqui, também no verso 14, aparece uma outra palavra no grego muito importante que diferencia a questão do evento de Atos 2. A palavra agnostos, que significa desconhecido, desconhecida. Ele usou uma lália desconhecida, uma linguagem desconhecida. Desconhecida. E também, no verso 2 do capítulo 14, Paulo fala da palavra mistério, uma linguagem, portanto, desconhecida e misteriosa. Se é mistério, é desconhecida. Se é desconhecida, é mistério. Entendeu onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês que por esse entendimento, porque nós estamos vendo aqui, pelo estudo das palavras, e eu não estou fugindo da palavra de Deus, eu estou me apoiando unicamente nela. O que Paulo descreve em 1 Coríntios 12 e 14 acerca dos dons espirituais é um contexto, é uma manifestação diferente de outras que houveram acerca de línguas no Novo Testamento. Isso para mim é muito importante, eu quero que para vocês também. Primeiro porque nós queremos aprender de forma correta. Queremos entender a Deus de forma correta. E segundo, para que não passemos entendimento errado para frente. E terceiro, para que não aconteça no nosso meio tantas heresias que nós vemos acontecer aí em vários grupos que se denominam cristãos. Eles manifestam heresias e ensinam heresias. Então, amados, baseando nesse texto, eu vou repetir alguns versos aqui do capítulo 14, que eu citei agora. O verso 1 diz assim: segui o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. O verso 2: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, língua desconhecida, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu falo mais tarde a questão da edificação e da profecia aqui. Amém? Entendemos até então a questão do entendimento da palavra e do contexto dela. Eu volto daqui a pouco falando para vocês do tópico 2. Que Deus abençoe em nome de Jesus.